E vamos falar do estádio, hein? Vamos falar do estádio. Pô, Flamengo aí cada vez mais perto de construir o seu segundo estádio. Já tem um, né? Chupa, comédia! Já tem um, vamos pro segundo estádio agora. Aí falou que, porque um estádio construído com dinheiro do povo foi dado pro Flamengo. O Vasco tava querendo também a 777, que você defende. O Flamengo, segundo o jornal o Globo, o Flamengo negocia a venda dos naming rights do futuro estádio com a Allianz, a mesma lá do Allianz Parque, tá? E aí, essa empresa, né, que cuida também tem o naming rights do estádio do Palmeiras, está interessada em ter o naming rights do Flamengo, tá? É a mesma empresa, é isso mesmo. Não é confusão, não. O presidente Rodolfo Landim aproveitou a ida à Europa, onde assistiu a final da Champions League, para se reunir com a alta cúpula da Allianz. A ideia é de que a empresa invista cerca de 1 bilhão para ter os naming rights do estádio do Flamengo por 25 anos. Superou, inclusive, a intenção da Audi, que queria pagar 800 milhões. Há, inclusive, um nome entre os favoritos, caso o negócio seja fechado. Allianz Fla Arena. Eu iria de Allianz Arena Zico. Ou Allianz Zico Arena. Pô, tinha que homenagear o Zico. Pelo amor de Deus. Nosso ídolo eterno. Grande Zico. Vale destacar que as conversas ainda estão em estágio inicial e que o valor apresentado pelo Flamengo é bem maior do que o pago pela Allianz ao Palmeiras e W Torre. Ao todo, a empresa paga 27,5 milhões anuais em um contrato de 20 anos pelo naming rights do Allianz Parque. Com o Flamengo seriam 25 anos, tá? E outra coisa, eu vi torcedores comentando, mas aí vai ter que ter muito show, igual lá no estádio do Palmeiras. Não, é outra situação. É naming rights, tá, gente? O Flamengo que vai decidir se tem show, se não tem, o que vai acontecer. O Palmeiras, ele tem os problemas com a W Torre. W Torre. Uma coisa é a W Torre, que administra o estádio já lá com o Palmeiras, outra coisa é o naming rights. A gente tá falando de naming rights. Naming rights tem nada a ver com questão da gente ter shows no estádio. Isso aí vai ser uma coisa que vai ser decidida. Deve ter 1 ou 2 por ano, óbvio, mas tem o Maracanã agora. Você faz num estádio, faz no outro, ou faz no Maracanã e não faz no do Flamengo. O Flamengo vai decidir. Vão ser 2 estádios, meus amigos. Os caras estão desesperados. Tomaram de 6, né? E ainda perderam o estádio. E para completar, né? Estão aí nessa situação aí terrível, nessa crise terrível, coitadinhos. O Famalicão tá aí preparando uma proposta pelo lateral direito do Flamengo, o Wesley, tá? Ele é um dos preferidos, tá? Para lateral direito. O negócio envolveria um contrato de empréstimo com o Flamengo por apenas uma temporada, com opção de compra. O Flamengo não está querendo negociar, ou seja, principalmente por questão de empréstimo, né? O Flamengo entende que o Wesley tem futuro, apesar do mau momento, acredita que tem futuro. O Famalicão quer e o Flamengo de forma alguma pensa no empréstimo. Em definitivo, se o valor for bom, talvez, mas empréstimo o Flamengo não está disposto, tá? Isso saiu na Bola de Portugal e a gente trazendo a informação completa para vocês. Agora, sobre o Varela, um jogador que está em atividade no futebol turco, me passou que o clube dele me pediu sigilo, né? Inclusive sobre o clube também, lá da Turquia. Ele falou, olha, eles estão querendo comprar o lateral Varela do Flamengo. Devem fazer uma proposta agora na janela do meio do ano. Em contato com a fonte ligada ao Flamengo e também com a fonte ligada ao jogador, ambas as partes me confirmaram que o Varela, a prioridade do Flamengo é manter o Varela, e o próprio Varela está muito feliz no Rio de Janeiro e somente pensaria, caso chegasse uma proposta, que também não chegou, tá? Não bateu nada ainda para o empresário nem para o Flamengo, mas se chegar alguma proposta de algum clube de primeira grandeza que brigue por títulos, como o Flamengo briga aqui, ele pode avaliar. Fora isso, o que nos passaram é que dificilmente o Varela vai aceitar uma proposta de um clube que não seja de primeira grandeza, tá? Então, o Flamengo tem que ficar ligado, porque pode acabar perdendo aí lateral direito, né? Tem gente interessada nos nossos laterais. O Ayrton Lucas também interessa na esquerda, né? A equipes da Europa. O Flamengo tem que estar ligado para não sofrer muito aí no mercado, né?
O Léo Pereira, a gente passar para vocês aqui também, tá perto aí do retorno, tá? O Flamengo tem expectativa de que possa contar com o Léo Pereira já no próximo jogo contra o Grêmio, né? Ele tá aí bem recuperado de uma lesão que sofreu no músculo posterior da coxa esquerda. Os jogadores do Flamengo estão tendo problemas musculares agora, né? Teve o Alan, né? O Flamengo tem alguns jogadores aí sentindo problemas musculares. Então o zagueiro se machucou ainda no primeiro tempo do confronto aí contra o Amazonas, tá? E aí pode ter o retorno aí justamente contra o Grêmio. Seria uma boa, né? Porque o Léo Pereira tá jogando muita bola e a gente tem o Davi Luiz também, tá indo bem, né? Tem ainda o Léo Ortiz, o próprio Fabrício Bruno muito bem também. Então, mas é sempre bom a gente ter todos à disposição. Olha só, o Djalminha, e aí a gente vai aproveitar para falar sobre a questão da Libertadores toda. O Djalminha vê sorte do Flamengo pelo duelo contra o Bolívar na Libertadores. Ele considera o adversário fraco. Olha só, acho que o Flamengo pegou um dos melhores que poderia pegar. O melhor que poderia pegar. Fácil. Classificou em segundo, acho que é fácil, é altitude, a equipe do Bolívar não é boa, é mais zebra que o Olímpia. O Flamengo não tem do que reclamar, outros times pegaram confrontos piores, como o Botafogo. Tá? Difícil falar em mamão com açúcar, mas eu vejo uma vantagem significativa. Jogaram com altitude, jogaram com time reserva na altitude, né, e fizeram um jogo páreo. Mas em 60 dias a gente não sabe como vai estar a equipe, né? Mas se pudesse escolher, acho que estava entre as opções da comissão técnica do Flamengo. Cara, o que falam é que não estava por causa da questão da altitude mesmo. O Fábio Luciano falou o seguinte: tem a importância de fazer um bom resultado no Maracanã, porque no 4-0 o Bolívar deu uma ajuda, errou na saída de bola, acho que isso é o que precisa entrar na cabeça desse Flamengo. Mas se repetir o que fez contra o Vasco, ter o controle, na altitude você consegue controlar a situação. Mas se for um jogo mais equilibrado no Maracanã, não vai ser fácil na altitude. Concordo com o Fábio Luciano, né? Já o Djalminha viu como fácil o adversário, eu discordo, né? Eu discordo, mas eu entendo que tinham realmente os adversários piores, mas eu discordo que possa ser fácil, tá? Porque fase de grupos era outra coisa. Agora mata-mata eles vão vir para tentar perder de pouco no Maracanã e encontrar um gol numa bola bandida, mas é isso que eles vão tentar, né? Eu queria aproveitar e falar para vocês que o Flamengo e o Fluminense os torcedores podem acabar se encontrando, se esbarrando ali. Enquanto um vem embora, o outro está chegando. Se o Fluminense jogar na quinta e o Flamengo jogar o jogo de volta na terça, por exemplo, no sábado, chegando o torcedor do Flamengo e o torcedor do Fluminense indo embora, vão acabar se encontrando. Isso porque o Fluminense está com muita chance de jogar também em La Paz contra o Strongest, lá do outro lado da chave, né? O Grêmio ganhou o Hot Pato por 1-0 e agora ganhando do que já está eliminado, né, o Estudiantes, o Grêmio vai classificar em primeiro e pegaria aí o Peñarol, tá, do Uruguai. E aí, pegando o Peñarol, o Fluminense pegaria o The Strongest, né? Então, o segundo colocado da chave do Grêmio. O Fluminense, pegando The Strongest, joga em La Paz também, aonde o Flamengo vai estar jogando, tá? Então, eu sinceramente, cara, acho que essa questão toda do Grêmio aí, nada contra ter adiado o jogo, a minha questão é com a Conmebol, tá? O Grêmio teve os jogos adiados e tal, mas agora pode escolher a chave que ele quer cair, pode escolher o adversário. Porque se ele perde ou ganha, são adversários diferentes, chaves diferentes. Por exemplo, se ele ganha, ele enfrenta o Peñarol. Se ele perde, ele enfrenta o Fluminense. Ele pode escolher a chave que ele quer jogar. Por que a Conmebol não colocou o sorteio? É um absurdo, cara. Nunca vi isso. Um time poder escolher tudo. Poder escolher com quem ele quer jogar. Absurdo. Mesmo com tudo que aconteceu, isso não pode acontecer, gente. Então, o Grêmio pode escolher o adversário, mas não é culpa dele, é culpa da Conmebol, era para colocar o sorteio na segunda-feira.
agora na próxima, depois do jogo do Grêmio contra o Estudiantes, resolvia. Inacreditável, inadmissível isso. É uma vergonha, tá? E a mesma Conmebol multou o Flamengo aí, né? O Flamengo, olha só, foi multado em R$50 mil por bombas no Maracanã. Segundo o GE, ele foi denunciado e multado, né? Infrações da torcida na goleada de 4-0 sobre o Bolívar. Código disciplinar da Confederação, acender sinalizadores, fogos de artifício ou qualquer outro tipo de objeto pirotécnico, o clube terá que pagar $10 mil, aproximadamente R$50 mil. O Flamengo também foi advertido pela Conmebol no artigo 27, que trata de reincidência, e agora corre o risco de uma punição mais pesada, porque também foi denunciado por infrações da torcida contra o Milionários, né, que ainda será julgado pela unidade disciplinar da Conmebol. Além disso, a Conmebol também apontou outra infração ligada à área comercial. O Flamengo colocou uma faixa no lado leste com alusão ao programa de sócio-torcedor com a mensagem sócio-torcedor, mengo.com.br, configurando assim uma ação de marketing de emboscada. Eles não podem nada, com a Conmebol não pode nada, né? Então o Flamengo pode ser ainda punido nesse quesito.